As 7 pragas do Egito. O desafio do faraó. Na grande terra do Egito, onde o sol brilhava intensamente sobre as águas do rio Nilo e os templos se erguiam majestosamente, um rei poderoso governava com mão de ferro. Seu nome era Faraó, e sob seu domínio havia milhares de hebreus escravizados, solicitados a trabalhar dia e noite na construção de cidades e monumentos. Certo dia, 2 homens se aproximaram do trono do Faraó. Eles eram Moisés e Arão, enviados pelo Deus dos Hebreus. Moisés declarou seu cajado e declarou com firmeza: Assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir. Ó Faraó riu. Ele não temia o Deus dos Hebreus, e assim decidiu o pedido. Foi então que a ira de Deus se manifestou através de 7 diretivas religiosas. Primeira praga. O rio em sangue Moisés ouviu o cajado sobre o rio Nilo, e suas águas se encheram de sangue. O cheiro pútrido subiu no ar, os peixes morreram, e os egípcios não puderam beber daquela água avermelhada. O faraó viu tudo, mas suportou o coração e não libertou os hebreus. Segunda praga. A invasão de rãs. Naquela noite, crocitares estranhos encheram o silêncio do Egito. Milhares de rãs surgiram das águas, invadindo casas, palácios e até a cama do próprio faraó. Desesperado, ele pediu a Moisés que orasse para que as rãs fossem embora. Moisés orou e as rãs morreram. Mas assim que o perigo passou, o faraó voltou e decidiu-se a libertar o povo. Terceira praga. O pó que virou piolhos. Arão bateu com seu cajado no chão, e o pó do deserto se transformou em milhares de piolhos, cobrindo pessoas e animais. Os egípcios tentaram se livrar deles, mas não havia escapatória. Até os magos do faraó presumiram: Isso é o dedo de Deus. Ainda assim, o faraó é inflexível. Quarta praga. Enxames de moscas. Súbito, um zumbido ensurdecedor preencheu as áreas. Nuvens de moscas negras invadiram o Egito, infestando casas, palácios e mercados. O caos tomou conta do reino, mas na terra de Gósen, onde os hebreus viviam, não havia sequer uma mosca. O faraó, tomado pelo medo, cedeu. Vão e adorem ao seu Deus, mas não saiam do Egito. Moisés decidiu-se a aceitar e o faraó mudou de ideia novamente. Quinta praga. A morte dos animais. No dia seguinte, os pastos do Egito se encheram de corpos de bois, cavalos, camelos e ovelhas. Uma doença terrível atingiu os rebanhos dos egípcios, mas os animais dos hebreus continuaram vivos. Mesmo assim, o faraó não se rendeu. Sexta praga. Férias e úlceras. Moisés pegou cinzas e as lançou ao céu. No mesmo instante, responderam horríveis cobriram o corpo dos episódios e até dos magos do faraó. Eles gemiam de dor, mas o rei continuava irredutível. Sétima praga. A tempestade de granizo. Moisés extraiu as mãos, e o céu escureceu. Relâmpagos cortaram as nuvens, e um granizo devastador caiu sobre o Egito, destruindo plantações, árvores e ceifando vidas. Nunca antes houve uma tempestade tão terrível sobre a terra dos faraós. O faraó, apavorado, chamou Moisés. Chega, eu pequei! Orem ao seu Deus e eu deixarei o povo ir. Moisés orou e a tempestade cessou. Mas mais uma vez o coração do faraó resistiu. O Egito ainda enfrentaria mais 3 sentenças antes de finalmente libertar os hebreus, culminando na temível 10ª praga, a morte dos primogênitos. Mas essa é uma história para outro dia.